Olá, sou Hugo Vasconcelos e vim aqui apresentar para vocês um sistema que eu criei em curso. Na verdade foram 6 cursos e eu vou falar detalhadamente o que cada curso aborda. Foi um sistema aqui para salão de belezas. Mesmo se você for iniciante, nunca tiver programado, eu te garanto que você acompanhando o passo a passo das aulas vai não só conseguir desenvolver esse sistema, mas como a partir do que eu for mostrando, você vai conseguir desenvolver também vários outros tipos de sistema. É o curso mais completo que eu tenho, é o sistema mais completo aí, que eu já desenvolvi para videoaulas até então. Então vamos lá, vou mostrar um pouco de como que funciona esse sistema, do que tem nele. Vai ser um pouquinho longa essa apresentação, porque tem muitos recursos e eu quero aqui também estar mostrando bem detalhadamente. Lembrando que, mesmo que você não tenha interesse exatamente em desenvolver um sistema de salão, tem muitos recursos aqui que vocês podem aproveitar em outros sistemas, como por exemplo a parte de serviço com agendamentos, consultas, parte de movimentação de entrada e saída de valores, os relatórios que são feitos, e todos os cadastros e rotinas que nós temos dentro do sistema. Como eu dividi esses cursos? Eu dividi esse sistema em 6 cursos, porque também tem os alunos que só têm interesse em aprender, por exemplo, a colocar o sistema em rede, criar instalador, a trabalhar com relatórios. Então eu fiz uma divisão da seguinte forma. No primeiro curso, que é um curso de Visual Studio 2019, inclusive eu utilizo a plataforma 2019, que é essa que vocês estão vendo aqui no fundo, não faz diferença nenhuma se você tem instalado aí a 2015 ou a 2017. Pode utilizar perfeitamente. A 19 é uma versão prévia, eu nem aconselho vocês instalarem ela porque ela só vai durar 30 dias e também tem algumas limitações relacionadas a relatórios. Então, por enquanto for uma versão preview, não instalem ela, instalem a 2017 que vai te atender muito bem. Se você quiser testar ela, ok, pode instalar, mas tem outra versão funcional aí instalada. Instalem a versão Community ou Comunidade, que é a versão gratuita, então você consegue aí trabalhar com essa versão de forma perfeita. Beleza. Eu utilizo então, como eu falei, a plataforma do Visual Studio. Isso é o primeiro curso, ensinando a trabalhar com Visual Studio 2019 na parte aqui, por exemplo, do front-end, que é o desenvolvedor da parte frontal, vamos dizer, da parte visual do sistema. Então o que ele faz? Nós aprendemos a criar as telas, utilizando os componentes, a fazer, por exemplo, validações. Se eu não preencho um campo e tento fazer o acesso, ele me dá essa informação, mandando eu preencher o campo. Se eu preencho de forma incorreta aqui, ele vai me dar também um retorno. Então esse tipo de coisa, retornos de mensagem, validações, são cabíveis aí ao front-end. Então é o que eu ensino aí dentro do primeiro curso. Nós fazemos aqui o front-end da parte da tela principal, essa aqui que vocês estão vendo, do login. Fazemos aqui o front-end também de alguns cadastros, beleza? Então nós temos aí cadastro de clientes, temos o cadastro aqui de fornecedores, temos a própria tela de produtos. Então eu explico sobre os componentes. Componentes, por exemplo, do tipo de Picture Box, Data Grid View, botões aqui com imagens, ícones no sistema e vários outros recursos. Isso é o principal para você começar a trabalhar como front-end. No segundo curso, aí já entra a parte do back-end, que é o que desenvolve por trás ali, aonde nós começamos então a trabalhar com o banco de dados. Então aí eu já peguei aquela tela que o front-end deixou pronta para mim e comecei a fazer os registros inserindo no banco de dados. Além de inserir, passei como que eu faço a opção de edição, exclusão, buscas, como por exemplo aqui pelo nome, pelo CPF. Então, os tipos de consultas que são aí trabalhados dentro do sistema, tudo quem gerencia e faz essa comunicação é o back-end. No terceiro módulo, eu já entrei com uma parte um pouco mais avançada, onde então eu comecei a mostrar o upload de imagens aqui para o banco de dados, como trabalhar com edição dessa imagem, como trabalhar com relacionamento entre tabelas. Então, por exemplo, essa tabela de produtos tem um relacionamento com o fornecedor. Esse relacionamento faz com que eu possa trazer qualquer dados do fornecedor aqui dentro para a minha tabela de produtos. Esse tipo de coisa. Também comecei a mostrar relacionado aos relatórios, onde nós fizemos aqui relatórios dos produtos, listando as imagens ali dentro, e trabalhamos também com alguns outros conceitos aqui relacionado a relatórios, consultas dentro de relatórios, parâmetros, gráficos, tudo isso é mostrado dentro do terceiro curso. Por exemplo, se eu quiser fazer um relatório de clientes, eu posso verificar quantos clientes foram cadastrados, por exemplo, dentro de um período desse mês, do dia 1 ao dia 26, que é o dia atual. Então lá, ele já me mostra,
Foram 4 clientes cadastrados neste período. Aqui não me mostrou o gráfico porque todos eles foram cadastrados numa mesma data. Claro, se eu fizer qualquer alteração aqui, e criar um outro cadastro de clientes, por exemplo, hoje, vamos criar aqui, por exemplo, o Matheus. Deixa eu inserir aqui um registro qualquer para ele. Tem as validações também feitas pelo front-end. Se esse CPF for igual, ele já não permite. Se for um cadastro funcionário, que é quem acessa o nosso sistema também, caso tenha o mesmo usuário, ele não vai deixar. Então tem tudo isso, tem todas as validações aí. Eu salvei aqui, por exemplo, o meu cliente, e quando eu então tentar verificar aqui o meu relatório, ele já vai ser apresentado nesse novo relatório. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, vamos fazer uma verificação do dia 1 ao 26, 4 cadastros no dia 25 e 1. Então teve uma caída, aqui no meu gráfico. E todos os gráficos são demonstrativos. Nenhum gráfico, nenhum relatório aqui é feito sem uma utilidade, vamos dizer, em cima dele. Aí beleza, no quarto módulo, aí eu já começo com a parte de movimentações, onde nós começamos a trabalhar com as vendas. Então o formuláriozinho de venda não é nada muito específico, eu tenho também um curso de PDV que é específico para vendas aí, para comércio em geral. Aqui não, aqui é um controle de vendas, um controle de gastos aí que você tem que ter dentro do seu sistema. Então aqui eu posso selecionar o produto em que eu vou vender, a quantidade daquele produto, eu tenho 8 em estoque, estou vendendo 5. O cliente na qual aqui eu vou estar vendendo, não é obrigatório, porque pode ser que aquele cliente não tenha cadastro, não queira se cadastrar, ok? Então tudo isso eu verifico e valido aí dentro do sistema, pronto, foi vendido. Essa nova venda, percebam que ela vai ser mostrada aqui, nas movimentações do dia, e também vai ser atualizado aqui, nas entradas, no saldo, e em todos os recursos. Então, olha lá, assim que eu voltei, a entrada passou para 236, e aqui foi feita a nova venda para Marcela de R$ 22. Inclusive, agora, eu tive até aqui um estoque que foi baixo, mas eu já falo disso aqui depois, porque isso foi feito no módulo de fechamento. Então, já eu chego lá. Então, eu tenho aqui essa parte de movimentação que foi feito no quarto módulo, onde eu controlo os gastos, pagamentos, tenho aqui entradas e saídas, eu tenho também relatórios relacionados a isso. Então, vamos supor que o meu gerente pede para me mandar para ele um relatório, ou o dono do salão, um relatório de gasto semanal. Então, eu pego aqui, por exemplo, o relatório de gasto semanal e mostro para ele que teve um gasto com produto de limpeza, com compra de tesoura e etc. E tenho aqui essa demonstração para ele, desse relatório. Tenho aqui também as outras opções relacionadas a relatório de movimentação, que é o próprio relatório de vendas mesmo. Então aqui eu tenho as informações das vendas que foram feitas naquele dia, quais aqui são os produtos, por exemplo, mais vendidos, dentro de um determinado período. Sempre é importante você estar trabalhando com relatórios dentro de um período. Então, no dia 19, teve aqui um total de R$ 21 vendidos. Depois subiu aqui para 328, depois caiu para 156. Estas opções são possíveis também, eu cheguei a ensinar como colocar em cifrão, ok? Tem um relatório aqui que trabalha, por exemplo, com as movimentações que foram feitas no último módulo, onde eu entrei com alguns recursos extras que os alunos também pediram. Então aqui, eu coloco já a opção em reais dele. Então tudo isso é formatado, eu mostro e detalho isso aí. Já eu falo sobre esse relatório. Então toda essa parte de movimentação foi feita no quarto módulo. Então às vezes você tem interesse em criar pelo menos, por exemplo, aprender só como trabalhar com um sistema financeiro, ele vai te atender. Ou você tem um sistema e quer aplicar toda essa parte de movimentação nele. Então, este módulo, esse curso vai te atender perfeitamente. No quinto curso, nós vimos as opções aqui de serviços. Então, eu comecei a trabalhar com os agendamentos. Como que funciona o agendamento? Eu seleciono aqui um dos funcionários, vamos supor a Marcela vai ter um agendamento com a cliente Paula para fazer um corte feminino. Aqui tem o valor, se eu seleciono o outro serviço, esses serviços também são cadastrados, ok? Está lá na parte de cadastro, ele vai me dar aqui o valor daquele serviço. Eu estou agendando ela para que dia? Para hoje, para o dia 26, vamos colocar aqui como se fosse para hoje, às 16 horas, e vou salvar. Tem toda uma validação dentro disso. Se eu venho aqui novamente com a mesma funcionária, que foi aqui no caso a Marcela, e tento agendar aqui para um outro cliente qualquer nesse mesmo horário, ele vai começar a me dar a validação. Esse horário não está disponível. Se eu utilizo um horário fora dos horários possíveis, porque também tudo isso é verificado, horário inexistente para agendamento.
horário no qual já está previamente cadastrado aqui, ó, dentro das opções do sistema, ok? Então nós temos os cadastros aí também relacionados aos horários, ó. Então tem o cadastro de horário aqui na qual ele vai funcionar. Com base nisso também tem o quadro de horários que foi desenvolvido nesse quinto módulo. Então eu estou vendo aqui, ó, que a Marcela, né, ele está mostrando dela porque eu estou logado com ela, então ele já cai aqui nela, mas eu poderia ver o quadro de horário também de outros, olha lá, né, tudo que está em vermelho ali está ocupado, ó. Perfeito. Vamos colocar aqui, por exemplo, da Marcela. Se eu quiser marcar um outro a 17, é só clicar aqui e ele me joga para o formulário. Então, basta aqui com que eu clique em novo e selecione aqui o cliente na qual eu estarei marcando. Ó. Perfeito. Vamos colocar aqui um corte masculino. Estou fazendo um agendamento para ele nesse horário das 17. Ó. Maravilha. Esse horário estava liberado. Agora já não está mais. Então, quando eu volto, ele já está vermelho. E aqui está mostrando, está filtrando os agendamentos que ela tem. Beleza? Então, consegue controlar e visualizar isso. Se quiser ver amanhã, por exemplo, é só vir aqui na data e olhar. Está tudo liberado. Então, eu posso fazer um agendamento para amanhã e para qualquer outra data. Então, isso é muito importante dentro de um sistema desse tipo. Né? Serve muito bem também para um sistema clínico, por exemplo. Então, é bem interessante. Aqui eu tenho a consulta dos agendamentos, onde eu posso verificar, por exemplo, aqui, ó, Hugo Vasconcelos, ele tem um agendamento marcado hoje, né, dia 26/2. Vamos supor que eu já fiz ali aquele serviço, já prestei esse serviço, então é hora de dar baixa. Aqui que eu vou dar baixa nele, eu seleciono, né, clico nesse botão e ele vai pedir para deixar o status aqui, ó, deseja mudar o status para concluído. Quando eu mudo esse status para concluído, que era o status marcado, ele sai aqui dessas opções que são as próximas marcações, coloca lá dentro das minhas movimentações de entrada e saída a entrada de R$20. Então ele vai acrescentar para mim aqui, ó, as minhas entradas, esse valor, né, que foi feito a partir do agendamento, né? Muito, muito tranquilo, ó. Perfeito. Aqui nós temos então essas informações, beleza? Ele mostra aqui, né, todos os recursos, ó, eu tenho 3 outros aqui, os próximos agendamentos que são recuperados, vou falar também disso que é do último módulo, né? E aqui nós temos também uma opção que eu fiz de consulta por cliente, onde ele pega aqui os clientes que têm mais de 30 dias que não vem no salão, ok? Então você consegue fazer aqui uma consulta pelo nome e verificar quais clientes têm mais de 30 dias que não fez um agendamento. Então, às vezes aquele cliente não está voltando, então você consegue buscar, entrar em contato, fazer uma promoção e etc. É interessante também. Como eu cadastrei mais um outro, vou passar agora para o que é mostrado no 6º e último módulo, né, que é a parte de fechamento de sistema. Nele, aí sim, toda essa estrutura da página principal que você está vendo é feita no último módulo, porque aí eu já tenho informações para entradas, informações de agendamentos, né, informações de login. Aqui eu acabei acrescentando, então, essa questão de aniversariante, que é interessante. Então, nós podemos aqui visualizar, ó, tem 2 aniversariantes hoje, né, teve mais um, porque como eu cadastrei um outro cliente, eu acabei deixando a data atual dele. Então, está mostrando aqui o nascimento como se fosse hoje, porque tem a opção lá da data do nascimento e eu mantive a data de hoje, ok? Então, ele vai estar mostrando a quantidade aqui e vai estar buscando para mim os dados, né, desses aniversariantes do dia. Aqui eu tenho a informação de estoque baixo, que eu também gerenciei. Eu coloquei que todos os produtos que eu tivesse aqui, qualquer um desses produtos que tivesse com a quantidade menor do que 5, estaria com um estoque baixo e ele me daria esse alerta. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, e verificar qual é o produto que está com estoque baixo. Né? Eu verifico lá, então, a Coca-Cola. Eu tenho aqui os meus cadastros de fornecedores e aí fica simples. Você pode, então, com base no seu cadastro de fornecedor, fazer novos pedidos. Né? Eu coloquei ali o preço antigo, o preço de venda, tem tudo isso. Então, você consegue fazer. Vamos supor que eu fiz um novo pedido. Então, eu já não tenho mais 3 em estoque. Eu pedi mais 7, eu tenho um total de 10. Então, eu dou um duplo clique aqui nele, ele vem para o formulário de produtos, ó, já buscando qual é aquele produto, e aqui então eu coloco a nova quantidade. Perfeito. Isso aqui vai influenciar lá na venda, porque na venda, se eu tento aqui fazer, né, agora já saiu, olha lá, estoque bom. Se eu tento fazer, por exemplo, uma venda com produtos que não tem no estoque, ó, então aqui está 10, vamos vender 11? Ó, quando eu tentar salvar isso aqui, ó, ele vai me alertar. A quantidade não existe no estoque e não vai permitir que eu venda. Então, todos esses tipos de validações, né, foram feitas aí dentro do nosso sistema. No 6º módulo, além de implementar isso aqui, implementar a parte visual da tela principal, eu faço também um detalhamento grande na parte dos data grid. Então, formatação, espaçamento, cores, tudo isso. Você consegue deixar esses data grids da forma que você bem entender. Né? Então, é bem detalhado
e bem demonstrado isso aí, né, dentro do nosso sistema, beleza? Além disso também nós temos aqui a parte dos relatórios. Eu não mostrei os relatórios de agendamento, né, vou mostrar aqui rapidamente. Então eu fiz aqui agendamento e agendamento por, se eu não me engano, o outro ali por data, mas ele vai mostrar aqui então o relatório de agendamento, o que foi agendado nesse dia de hoje, né? Nesse dia de hoje eu tive aqui 4, aqui nós temos um outro gráfico diferente, com 2 colunas, 4 agendamentos aqui, ó, quantidade agendada 4, né? E concluído aqui deu R$100. Marcado eu tive 3, que me dará R$80 quando for concluído. Isso também pode ser datado, né? Se eu puxar aqui, por exemplo, do dia 25, ainda está igual, porque ontem eu não fiz. Mas se eu buscar mais dados, ó, eu vou ter aqui uma diferença. Então tem cancelamento, concluído, marcado, e ele vai atualizando para mim. O outro do agendamento que eu tinha feito foi por status, né? Sim, então eu posso verificar aqui, ó, quantos eu tenho concluído no dia 26. Então ele me dá a informação 4. Mas e se for num período do mês todo? Então foram aqui conclusão, né, de agendamento, só o total do agendamento deu R$200, foi 2 no dia 20, por aí vai. Então você tem toda essa estruturação aí. No último eu fiz também um relatório mais encorpado, que foi esse de movimentações aqui, né, onde ele me mostra todas as movimentações. Eu tive aqui um gráfico de valores por movimentação, né, e aqui o recebimento utilizando aqui o total de entradas que eu tenho dentro daquela data, o total de saída e o total geral. Se eu pegar, por exemplo, hoje e ontem, vamos ver aqui, eu não lembro se eu já tenho mais informações. Então tenho gasto aqui, ó, de gasto eu tive R$50, de venda eu tive 484, de serviço eu tive 100, né, de pagamento eu tive 850, né, e de saída eu tive muito. Eu tive aqui R$900 de saída, né? No caso aqui foram 850 mais 50 do gasto, então R$900, que está com um saldo aí negativo de 316, beleza? Então é bem fácil, não tem muito segredo aqui para você conseguir trabalhar com esses relatórios, trabalhar com esses tipos de sistema. Então um sistema bem completo, eu espero aí que ele atenda, né, vocês, mas não só na parte aí, como eu falei, voltada para salão de beleza ou para o que demonstrado aqui. Você consegue criar qualquer outro tipo de sistema acompanhando esses módulos em que eu falei aí passo a passo. Então eu espero que vocês gostem, acompanhem aí as aulas, né? Qualquer dúvida, sugestão também pode estar me mandando. Eu vou estar criando agora novos sistemas, né? Então assim, já tem uma sequência aqui de ordem de pedidos e eu estou criando conforme esses pedidos. Um abraço e até as próximas aulas.